de fiscalização do PROCON Iratã Vilas Boas, que já está no nosso estúdio. A gente já vai cumprimentá-lo. Qualquer dúvida sobre direitos do consumidor, você pode perguntar para o Dr. Iratã. Nós vamos falar sobre a operação do Dia dos Pais 2017, a Blitz Nacional dos Aeroportos. A bancada tem perguntas e esclarecimentos que surgem durante a entrevista. Mas você pode abordar o assunto que for do seu interesse em relação a direitos do consumidor. Bom dia, Dr. Iratã Vilas Boas. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mário Freitas. Bom dia ao âncora Marcos Medrado. Bom dia a todos os ouvintes, do Ligação Direta. É um prazer enorme estar aqui em dividir com os consumidores o direito do consumidor para que a gente possa aí exercitar a nossa cidadania em todo o estado da Bahia. O Código de Defesa do Consumidor, ele não é tão velho assim, mas o senhor acha que já houve uma evolução do consumidor nos últimos anos em relação a buscar os seus direitos por menores que sejam os pormenores? O consumidor tem buscado seu direito, doutor Iratã? Marcelo, essa pergunta é interessante, porque se você me perguntar em relação ao consumidor, se ele tem buscado os seus direitos, eu digo a você que sim. Há uma evolução muito grande, os consumidores eles já buscam melhor o seu direito, já procuram os órgãos de defesa do consumidor, lutam por uma garantia que lhe foi dada. Agora, em relação à nossa legislação, infelizmente, atualmente encontramos aí alguns problemas em relação à compatibilidade com o sistema de defesa do consumidor. Por exemplo, quando sai uma norma que passa a cobrar bagagens dos passageiros. Sim. Com aquela argumentação de que provavelmente o valor das passagens aéreas iriam baixar, o que na prática não aconteceu. É verdade. Temos também, recentemente, aquele problema do pagamento diferenciado, a cobrança diferenciada de valores em relação a dinheiro e cartão de crédito, também que hoje passa a ser uma permissão. Isso causa aí estranheza, causa uma tristeza aos operadores do direito, da área de direito do consumidor, uma vez que são conquistas que foram buscadas com muita luta e foram assim cedidas aos empresários de uma forma tão rápida, tão simples. Isso entristece aquelas pessoas que lutam pelos direitos do consumidor. Doutor Iratã Vilas Boas, conosco hoje aqui, o senhor que é diretor do PROCON. Me diga uma coisa, estacionamento. Eu sempre me bato aqui, Marcelo, vê que eu luto por essa causa. Eu acho, sabe, doutor Iratã, que em hospitais, em clínicas, não deveria ser cobrado estacionamento. Mas isso não é problema do PROCON. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por que em determinado hospital você paga X por hora, em outro hospital você paga X mais Y por hora? Não tem padronização não, doutor Iratã? Infelizmente não, Mário Freitas. Não existe um tabelamento de preço em relação aos serviços de estacionamento. O serviço de estacionamento é muito polêmico, tendo em vista que no passado o município ele legislou acerca de estacionamento, determinando que as cobranças fossem fracionadas e que houvesse uma tolerância de 15 minutos. Para trazer mais clareza aos consumidores, assim como a lei do Uber, esta lei foi considerada inconstitucional porque foi dito que a prefeitura, o município, ele não tinha competência para cuidar de direito privado e com isso a lei ela foi revogada. Então, os estacionamentos, eles seguem sim o Código de Defesa do Consumidor, eles são obrigados a cumprir aquelas regras de informação, de cobrança dentro de uma razoabilidade, dentre outras. Mas, infelizmente, em relação à tolerância, aquele tempo de 15 minutos, e em relação ao fracionamento, esta lei municipal ela não poderá mais ser aplicada. Inclusive, o PROCON ele tem uma ordem judicial contra ele, impedindo que ele faça a fiscalização utilizando essa lei. No passado, há muito tempo atrás, os empresários eles entraram com a ação judicial e houve uma determinação da justiça que o PROCON não fiscalizasse esses estabelecimentos em relação à tolerância de 15 minutos e a questão do fracionamento.
Isso é uma situação parecida com os empacotadores dos supermercados, mas antes do senhor esclarecer também, vamos chamar Marcelo de Simões Filho na linha 2, que está participando do programa e quer fazer uma pergunta. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Fala, Marcelo. Amém. Como é que eu vou concordar? Eu estou aqui na casa da minha mãe, fechei no apartamento há um mês. Há um mês atrás eu veio minha conta de água a R$21. Sim. Aí, eu, dentro da casa da minha mãe, o apartamento estava fechado no mês, a água veio R$20. Eu liguei para falar, disse, não é porque tem que pagar mesmo consumo Mínimo. A palavra consumo mínimo. Consumo mínimo. O apartamento estava morando na água aí no estúdio. Aí disse, é mesmo, porque assim, a mim já vou. Aí eu vou falar agora sobre o cartão de crédito. Sim. Eu pago uma taxa de adesão de R$21 do cartão. Aí eu precisei pedir um novo cartão, porque o chip não está vendo a máquina em campo. Sim. Eles estão cobrando R$8 por esse tipo de novo cartão. Isso é correto. Eu já pago uma taxa de adesão. Adesão é tipo a palavra manutenção. Você vai para a palavra. Eu tenho que pagar isso. Outra coisa para finalizar. Porque agora a gente aqui na reclamação, ou no cuidado do consumidor, tem que ir para a internet. As autoridades dessa terra têm que entender que nem todo mundo tem internet, nem todo mundo sabe mexer na internet. No meu caso, eu sou um deficiente visual. Vamos parar de olhar só pessoas normais, porque tem uma classe de muitos deficientes na Praça da Terra, e as pessoas não sabem mexer, não sabem tentar tirar um e a outra, tentar melhor funcionar um, que é errado. Mas Marcelo, me permita, Marcelo. Marcelo? Tem que marcar pela internet. Mas existem outras alternativas. Marcelo, está ouvindo a gente? Então, não é nenhuma lei, nenhuma obrigação. Existem alternativas para isso. Você ir na sede. Por exemplo, se é uma reclamação sobre defesa do consumidor, existe a sede do PROCON, existem postos do PROCON, né, que você pode fazer essa reclamação. Eu queria esclarecer, Marcelo, se me Sim. permita, por favor. Claro, os dois. O PROCON, Marcelo ouvinte e Marcelo isso, eu. os dois Marcelos e a toda a população. O PROCON, ele faz o atendimento sem a necessidade de agendamento virtual. Ok. Então, assim, eu presumo que o senhor Marcelo, ele deve estar se referindo aos órgãos do Poder Judiciário. O juizado, sim, só pela internet. Mas o PROCON não. O PROCON o senhor pode fazer o atendimento junto a todos os postos. Temos 12 postos instalados na capital sem a necessidade de marcação por internet. E aí, Marcelo? Só para finalizar. Sim. Mas no PROCON do senhor, no caso, me dá o que porque assim, ó, eu pago R$31. Não, ô Marcelão, essa foi a resposta sobre o último item. Ele vai responder sobre o consumo mínimo e sobre o cartão de crédito. É somente a resposta do último item que, para mim, até eu saberia dizer que você pode procurar o PROCON sem necessitar. O PROCON tem até aplicativo, mas você não é obrigado a usar a internet. Mas quem vai responder as outras duas perguntas é o Dr. Iratã, viu, Marcelo? Como diria Mário Freitas, vá para o rádio. Vá pro rádio, Marcelo. Vamos lá. Consumo mínimo, R$21 ele paga. Barata, rato, ratazana, formiga é quem está usando a água da casa? Ou isso é uma legislação? Na verdade, realmente, é uma legislação, é uma determinação da agência que cuida de águas, a ANA, e o consumidor ele tem aí, infelizmente, a imputação de uma cobrança de um valor mínimo. É importante salientar que... Como é que se chega a esse valor mínimo? Eu acho que o Marcelo também perguntaria isso. Foi uma decisão, inclusive esse valor mínimo, ele foi reajustado, Marcelo, recentemente, né, pela empresa baiana de saneamento e esgoto, a Embasa. Na verdade, é importante salientar ao consumidor que é uma dica, né? Se ele utiliza água e o esgoto é cobrado de acordo com a porcentagem da água utilizada, Sim. se ele não utiliza a água
e tem o pagamento mínimo, logo o esgoto poderia ser questionado, tendo em vista que não houve a utilização efetiva do esgoto. Então a sugestão é que para que ele busque melhores informações em relação à cobrança, ele vá a um posto do PROCON, o atendente do PROCON, ele irá iniciar uma mediação direta, um contato direto com a Embasa. Uma ligação direta. Uma ligação direta para que todos os esclarecimentos sejam prestados ao consumidor e que ele tenha aí todas as suas dúvidas retiradas, né? Cartão de crédito, taxa de adesão, ele paga R$ 31, mas quando ele teve um problema com o chip do cartão, teve que pagar R$ 18. Os 31 já faz parte da taxa de manutenção ou é somente adesão? Me parece um erro de informação por parte do fornecedor. Uma vez que existe aí um pacto, uma contratação, provavelmente houve um contrato com cláusulas que deveriam informar quais eram os serviços cobrados pelo fornecedor. Sim. Então, ninguém faz um cartão de crédito sem ter acesso a um contrato. Se caso a contratação for desta forma, o consumidor poderá sim questionar as cobranças. Uma vez que não tem contrato, não existe a obrigatoriedade de pagar cobranças referentes ao contrato. Então, se houve aí por parte do fornecedor uma falta de informação em relação aos valores cobrados pelos serviços, o consumidor ele deverá sim ficar isento dessas cobranças. Doutor, até tem um intervalo, né, Marcelo? São Isso. 8 da manhã em Salvador. Vou deixar uma pergunta no ar. Às vezes, a gente não é uma realidade, a gente reclama da morosidade da justiça. Quem reclama no PROCON tem condição de ter o seu problema resolvido mais rápido? A gente volta já, Marcelo, às 8 da manhã. Isso, depois do intervalo tem a Patrícia do Trobogi, tem Gilson de Mussurunga, que quer falar sobre transporte público, e fecha o bloco com o repórter Fabrício Cunha, e você continua ligando e participando da nossa entrevista ou para participar do programa Ligação Direta. Fabrício.